Bom dia, Tatá. Bom dia, pessoal. Dormiram bem? Começar mais um domingo, né? Já começamos ouvindo a palavra de Deus aí. Bênção. Toninho, Andressa, Maria Martins. Saudade de vocês. Estar junto, né? Dormiu muito? Dormi muito não, Toninho. Ai, ai. Alessandra, Jennifer. O pessoal tá. Espera mais um pouquinho. Deixa entrar um pouquinho mais de gente aí. Os irmãos aí que estão acordando, né? Vamos começar mais uma aula, né? A graça de Deus aí na nossa vida, né? Para tentar passar a mensagem para vocês. Deus fale ao meu e o seu coração, né? Nesta manhã, que a gente possa aí estar podendo entender mais um pouco sobre a liberdade cristã, aquela que foi adquirida para nós, né? Através de Cristo na cruz do Calvário, né? Vamos dar início então? Eu vou estar orando, né, para que Deus esteja nos guiando, né, nessa palavra dele, tá ok? Santo Deus e Pai Celestial, graças te damos, ó Deus, por mais um dia de vida, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque nós começamos lendo a tua palavra, nós começamos orando com o Senhor, ó Deus, e o Senhor com certeza já nos abençoa, Pai, nos dando mais um dia de vida, podendo viver, ó Pai, o dia de domingo, o dia do Senhor. E agora, Deus, nós colocamos diante do teu altar, ó Deus, esta aula e todas as outras aulas, ó Deus, que os professores estão ministrando para a tua igreja, seja com os pastores, seja com os presbíteros, seja com os professores. Esteja com cada um, ó Pai, que o Senhor possa estar falando com eles poderosamente para esses irmãos, ó Deus, que estão aí conectados, ouvindo a tua palavra. E assim seja aqui também conosco, ó Deus, com a mocidade. Que o Senhor possa estar me usando, ó Deus, e que eles possam também estar com os corações abertos, ó Pai, a receber a tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor, é a oração que fazemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos na lição 20. Lição 20 já, né? Tá indo super bem, né? Até o final do ano, se Deus quiser, nós vamos completar aí o nosso compromisso com a escola dominical. A lição 20 vai tratar sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência, né? Um tema bastante oportuno, né? Porque quando se fala de liberdade, falando no mundo aí fora, né? Falar de liberdade é um tema bastante atual, né? Onde todo mundo é livre, né? Acha que pode fazer o que quer, eu faço o que eu quero, eu sou dono da minha vida, né? Se eu quiser fazer isso, eu faço. Se eu não quiser, né? Não devo satisfação para ninguém. Este é o mundo, né? Esse também era nós, né? Antes de termos Cristo, o Senhor da nossa vida, né? Antes da nossa conversão. Mas vamos entrar na lição e falar essa liberdade, como ela é na minha vida, né? Quem conquistou essa liberdade, né? Quais os compromissos que eu tenho com esta liberdade? Como é que eu devo atuar daqui para frente, né, após a minha conversão, com esta liberdade? É um tema bastante interessante, né? E ela diz o seguinte: o nosso capítulo-chave e o versículo da nossa lição está lá em Gálatas, no capítulo 2, verso 3 e 4. E o capítulo 5
verso 1. Então diz assim, a palavra de Deus em Gálatas 2, 13 e 4. Eu vou ler aqui para os irmãos. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram, com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. Gálatas 5:1 diz: para a liberdade que foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, meus irmãos, aqui Paulo que manda essa carta, né, ali para a Galácia, qual que era o contexto, na realidade, ali que estava acontecendo? Existiam missionários judeus, né, que estavam começando a falar para os gentios cristãos, né, a questão da circuncisão. Ou seja, não bastava apenas você crer, você tinha que colocar aí algo mais, né, da lei, né? Você tinha que se circuncidar. Ou seja, tudo aquilo ao contrário do que Paulo havia pregado nas igrejas ali da Galácia, que já tinha plantado aquilo ali, né? E Paulo dizia o quê? Que não precisaria cumprir mais a lei. Agora somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então não precisa mais. Paulo dizia então que aquela lei que vocês querem guardar, ela não vai dar a vitória sobre o pecado. Na verdade, a lei é a força do pecado. A lei não produz santidade. Né? E aquele povo estava então ali, né? Aqueles falsos mestres, né? Judeus, já colocando na cabeça das pessoas e confundindo, né? Confundindo as pessoas. E agora? Devo manter ainda? Né? Ou não o sacrifício? Faça a circuncisão ou não? Peraí, né? O que está acontecendo? Mas Paulo não pregou isso, então estava esse contexto ali. Paulo então vem alertando os irmãos, né? Ele diz aqui: permanecei, pois, firmes e não submeteis a novo jugo de escravidão, que era o jugo, né? Ninguém consegue cumprir a lei, né? Aquilo se torna um fardo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Se a salvação fosse pela lei ou pela circuncisão, Cristo não precisaria ter morrido. Simples assim, né? Estava aí toda a obra de salvação, então caía por terra. Se precisaria manter ainda na lei, né? Para que Cristo veio? Interessante, né? E aí, meus irmãos, não está muito na lição, mas mais para frente um pouquinho eu vou estar aplicando um pouco na nossa vida. Eu acho que é importante isso, né? A lição ela é muito clara, ela fala sobre a liberdade cristã, mas como é que eu devo viver, como eu devo proceder? Será que tem alguns cristãos ainda que mantêm essa mente ainda de estar na lei, querendo obedecer a certas normas, um padrão aí, né? Difícil, que não vai conseguir alcançar? Interessante, vamos falar um pouco disso, né? A liberdade que desfrutamos, ela foi comprada por Cristo. É claro, né? Nós sabemos disso. Em João 8:36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só, isso é bênção, né, de Deus, né? E aconteceu com nós somos libertos, né? Um dia, né? Nós tivemos um encontro com Cristo. Eu na realidade foi assim a minha vida, vocês já sabem, né? E muitos de vocês também, né? O Filho nos libertou, né? Então estamos livres, né? E a lição, né? Agora falando um pouco da lição, a gente vai entrar nela aqui. Basicamente, ela fala de vários pontos aqui, mas o cerne da lição, ela vai tratar sobre essa liberdade em 3 pontos. O que significa, né, essa liberdade cristã para nós crentes, o que essa liberdade possibilita para nós, e o que ela nos responsabiliza, né? Temos sim, logicamente, né? É aquele velho chavão, né? Já sou livre, então vou sair pecando aí, né? Não, 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 não. Então ela significa algo para nós, ela nos possibilita de algumas coisas, glórias a Deus por isso, e nos responsabiliza também perante este mundo, perante a nossa vida, né? Então, diz aqui, ó, o segundo ponto aí da lição, né? A liberdade cristã significa para o crente, né? Então ela vai tratar sobre o ponto 1 da Confissão de Westminster. Ela diz 8 pontos aqui, né? O que ela promove a libertação de 8 pontos aqui. Eu não vou tratar cada um, senão vai ficar muito, muito extensa a aula. A última aula minha eu já acabei passando, né? Foi 1 hora, eu não sabia, né? O Instagram aqui, ele segura até 1 hora de vídeo, depois ele acaba cortando. Então eu vou tentar dar uma enxugada aí. Os irmãos depois podem ler com mais calma e também estou à disposição, né? Pode ligar para mim depois, a gente pode bater um papo, que é um assunto bastante interessante.
o ponto 2, o 2.1 diz assim, ela nos liberta da culpa do pecado. Glória a Deus por isso. Ela nos liberta da ira condenatória de Deus, essa liberdade que nós temos. Ela nos dá a libertação da maldição da lei moral e do jugo da lei cerimonial. O 2.4 nos liberta deste mundo ímpio. Olha só, glórias a Deus por isso, né? Estamos libertos, né? Liberta do cativeiro de Satanás. Olha só, cativeiro de Satanás. Em Atos 26:18 diz assim, para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Ou seja, nós éramos escravos de Satanás. Éramos escravos de Satanás. Nós estávamos, ele é que mandava na nossa vida, ele é que coordenava. Nós não tínhamos liberdade nenhuma, nós estávamos escravos do pecado. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos arrancados deste mundo. Não é maravilhoso, meu irmão, você saber o que essa liberdade cristã significa para nós? O quão importante para nós, você saber que o Satanás não tem mais domínio sobre você. Maravilhoso. Essa libertação também, acabei de falar agora, nos liberta do domínio do pecado, das nocividades das aflições, né? Nós temos agora um espírito de coragem, né? Antes não, ficávamos temorosos, com medo de qualquer coisa, medo de perder, de morrer, para onde eu vou, né? O que vai ser, como é que é do outro lado, procurando algumas coisas para tentar assim aliviar o coração. Não, o Espírito Santo vem e nos conforta, nos mostra os verdadeiros significados do sacrifício da cruz no Calvário, né? Isso é maravilhoso. E o último ponto aqui, que também essa liberdade cristã nos mostra, nos liberta do domínio da morte. Olha só, o medo da humanidade, né? O homem é assim, ele vive hoje com medo, né? Sempre procurando alguma coisa para acalmar o teu coração ou preencher o seu vazio, né? Se eu morrer, para onde eu vou, né? 1 Coríntios 15, 56, 57 diz assim, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte estava sobre mim, sobre você, antes de Cristo nos salvar. Mas hoje a morte não pertence mais a nós. Nós temos a vida eterna. Eu sei que se eu morrer hoje, ou daqui a pouco, ou daqui a 10 anos, não importa, quando chegar a minha hora, aprove o Senhor me levar, eu estarei na glória celestial, para viver para sempre, louvando e engrandecendo o nosso Senhor. Isso traz paz para nós, né? Essa liberdade, ela faz isso com a gente, né? Você para de ficar com os medos, preso em às vezes doutrinas humanas, né? Vamos falar um pouco disso aqui, preso nas coisas humanas. Não, Cristo te liberta, você é livre disso, né? E aí, meu irmão, desse primeiro ponto, né, que é o que significa essa liberdade para nós, a lição não faz isso, mas eu queria trazer alguns exemplos para a gente aqui, né? É legal a gente trabalhar com exemplo, né, entender um pouco melhor essa liberdade. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que tem crentes que vivem tentando cumprir a lei ainda? Hoje, no século que nós estamos? Existem crentes ainda que vocês conhecem ou que vocês percebem ou já ouviram falar, que são crentes que ainda, sabe, tentam viver daquela maneira ainda, né? Não que nós não deixemos a lei para lá, a lei é um parâmetro para nós, né? Nós somos incapazes de cumprir a lei, né? Se não fosse Cristo Jesus nos salvar e nos dar o Espírito Santo para entrarmos nesse processo de santificação, né? Não somos capazes, só um que conseguiu cumprir a lei, é Cristo Jesus, né? Mas a lei serve de parâmetro, então quanto mais eu tento buscar a lei, mais eu vejo quão pecador eu sou. Já falamos sobre isso em outras aulas, né? A lei ela é didática, né? Ela é didática, né, a lei. Mas existe algumas pessoas, será que ainda tentam seguir aí a lei? Tentam estar assim buscando, tentando se santificar pela lei, né? Eu penso que existe sim. E aí o que acontece? Essas pessoas que tentam ser assim, 100%,
né? Lei, quer andar corretamente, né? Não que nós não temos que andar, não é isso que eu quero dizer aqui, mas essas pessoas começam a se privar das coisas de Deus, do que Deus criou, né? Dos benefícios que Deus deu para nós. Então, por exemplo, tem pessoas que quando começam a ficar assim não vão à praia. Um exemplo bem prático, né? Não vou para a praia. Não vou porque na praia vão ter pessoas lá e coisas que talvez vai me fazer pecar. Então é para a glória do Senhor eu não vou para a praia. Eu prefiro ficar aqui, por aqui mesmo. Não vai ao shopping, né? Porque pode se sentir atraído por alguma coisa. Outras pessoas deixam de ir num show, por exemplo. Logicamente que um show decente, um show de uma banda que você gosta, de uma música popular brasileira, né? Um show ao qual antes você vai estudar naquele show. Poxa, eu gostaria. Ir um teatro, ver uma peça de teatro. Então a pessoa começa a colocar barreiras, começa a ver pecado em tudo, né? Uma série de televisão, por exemplo. Tem tantas séries. Eu concordo com você, existem séries aí que a todo gosto, né? Mas existem algumas séries interessantes que você pode assistir hoje, né? Hoje tá aí, os canais estão aí pra gente, né? Tanta série bacana que você pode, sim, estar assistindo, né? Uma série de romance, por exemplo. Poxa vida, não vou assistir porque talvez nessa série vai ter alguma cena que possa vir a me levar a ver algumas... Calma, gente, né? Calma, gente. É liberdade com discernimento. É liberdade com responsabilidade. É isso que Cristo tá querendo mostrar para nós, não é? Então, assim, essas pessoas ficam com um fardo, né? Ficam com o jugo, como diz a palavra de Deus no Antigo Testamento. Aquilo é um fardo, não é fácil. Eu, por exemplo, tenho uma experiência para contar. Quando eu era menino, a minha mãe ela foi toda a vida testemunha de Jeová, né? E testemunha de Jeová é isso, né? Até a lição fala disso, né? São líderes que impõem um jugo nas pessoas, né? E é complicado isso, é complicado. E aí quando eu pequeno ainda, 9 anos, 10 anos de idade assim, minha mãe me forçando a ir para o salão do reino, ali perto no bairro Assunção, e eu ia, né? Logicamente, obedecendo a minha mãe, eu ia. E eu comecei a entender aquilo e ver os anciãos, né? Lá eles chamam de ancião, falando, né? Explicando a maneira que eles entendem a Bíblia, e aquilo começou a tornar um fardo para mim, né? Eu não poderia, primeiro que para vocês terem uma ideia, o meu primeiro parabéns para você, com direito a um bolinho e uma Coca-Cola, foi aos 18 anos, né? Quando eu estava namorando com a Nádia, ela fez para mim o primeiro bolo, né? Porque eu entendia que não tem que se comemorar o parabéns, né? Não tem que fazer aniversário, né? Não tem, eles creem assim. Não podia doar sangue, né? O sangue é só a vida que você deu é única, exclusiva. Você não reparte a sua vida com o outro. Não poderia servir o exército, né? Não pode, né? Jurar bandeira, imagina, né? Então assim são leis que homens, isso não está na palavra de Deus. Isso diz que homens que colocavam, né? Isso estão colocando até hoje, né? Na cabeça das pessoas, não diferente como lá no Antigo Testamento, ali na Galácia, onde os judeus estavam ali colocando na cabeça dos cristãos novos convertidos, né? Que tinham que ir para a lei, tinham que se circuncidar ainda, ou seja, o trabalho de Cristo, a obra de Cristo foi em vão. Então existe sim, ainda hoje. E o perigo, né? E o perigo é que quando você começa a ficar assim, essas pessoas começam a ser muito seletivas, né? Fazer aquilo que pode, aquilo que a Bíblia manda, que eu faço isso, que eu faço aquilo, o perigo é se tornar legalista. Se tornar legalista. E ele acha que só ele está certo. Esse é o perigo, né? Ele não entende a liberdade que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E ele começa então ainda a ter alguns hábitos, como no Antigo Testamento, seguir a lei, seguir aquele padrão. E ele começa a colocar isso na sua vida e começa a ver defeito em todo mundo. Esse é um perigo, e se torna aí sim, né, se tornando um legalista. É um perigo isso. Eu vou colocar para vocês aqui um vídeo, meus irmãos, é 1 minutinho, vai falar um pouquinho disso que eu estou falando para vocês, um vídeo do Hernandes Dias Lopes, que tem um pouco a ver com a nossa lição, tá? Deixa eu só colocar aqui para os irmãos, e aí os irmãos vão assistir aqui, é 1 minutinho só. Vamos ver aqui se eu vou, peraí, vou colocar aqui. Então prestem atenção aí, né? Rapidinho, tá?
legalismo é um caldo mortífero que tem oprimido muitas pessoas na sua vida espiritual. Há muitas igrejas que impõem fardos e mais fardos pesadíssimos sobre as pessoas, com tradições humanas, com doutrinas e crenças criadas e forjadas pelo próprio homem, que não emanam da palavra de Deus. O legalismo produz um cristianismo de aparência, apenas exterior, mas não produz verdadeira santidade, não produz comunhão com Deus. Nós precisamos fugir do legalismo, porque ele produz morte e não vida, escravidão e não liberdade. Aí, meus irmãos, essa é a palavra interessante, né? Que o reverendo Hernandes deixa aí, né? Essa mensagem, né? Ele diz no final: o legalismo produz morte e não vida, escravidão e não liberdade. Interessante, né? Bem, é assim, a pessoa, ela não entende o que é essa liberdade cristã e ela se torna até um legalista. Isso faz com que as pessoas vão se afastando dela, isso é terrível, né? E ela se escraviza porque não consegue viver a vida. Viver é tão bom, né? A vida que Cristo nos proporciona. É tão bom estar com os irmãos, e que falta está fazendo agora, né? De estar junto com vocês e poder desfrutar do que Deus criou, né? Dentro de um padrão bíblico, né? Sem um fardo, né? Isso é maravilhoso. Mas Deus é misericordioso, né? E eu creio que essas pessoas, né? Em um momento, Deus vai mostrar, né? Vai dar o entendimento o que é essa liberdade cristã. Lendo um pouco mais a conversão do reverendo Augusto Nicodemos, né? Ele comenta aqui, se vocês não sabem ainda, eu vou falar para vocês, é rapidinho. Ele, quando se converteu, ele disse que ele começou a fazer um jejum espiritual. Então ele colocava, e não que você não possa ter aí o seu momento devocional, tá? Isso é só um exemplo aqui. Mas a conversão aconteceu com o reverendo Augusto. Olha, 1 hora de oração todos os dias, 2 horas de Bíblia, dia sim e dia não ele jejuava. Isso foi aproximadamente durante 2 anos da vida dele. E sabe o interessante que ele disse? Que foram anos de maior angústia da vida dele. Quando ele não conseguia atingir o padrão, ele ia para o fundo do poço. Olha só, era uma luta constante. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir, né, a lei. E ele não tinha entendido isso. Né? Ele disse que ele passava às vezes na sala da casa dele e a família estava assistindo algum filme, né? Alguma coisa assim, ele passava e falava assim, né? Baal, ele fazia, né? Para poder mexer com ali os familiares deles, né? Então ele era muito assim, desta maneira, ele queria se santificar pela lei, né? Ele comenta. E certa vez ele, ouvindo uma pregação de um pastor amigo, no livro de João, no seu capítulo 10, a parte B do versículo, ele disse, é isso que deu um estalo, né? Ali Cristo mostrou para ele, abriu os olhos dele de verdade para que ele entendesse essa liberdade cristã. Diz assim: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Essa foi a parte da palavra de Deus que Deus falou com Augusto Nicodemos, para que ele parasse com aquele ritual, aquela maneira de estar buscando a sua santidade, tentando cumprir a lei, né, 100%, né, na sua força, né? E aí então ele entendeu que o que significava a verdadeira liberdade cristã é que alguém já tinha cumprido a lei por ele, né? Jesus Cristo, né? Então, meus irmãos, assim, resumindo essa primeira parte do que significa, né, essa liberdade cristã, trazendo para nós, a liberdade cristã é termos uma nova vida com Cristo, leve, isso é importante dizer, desfrutando do fruto do Espírito, né? Sabemos, paz, longanimidade, benignidade, amor, com responsabilidade, com certeza, e desejo de servi-lo cada vez mais. Resumindo, essa liberdade cristã é isso, não é? Você tem uma nova vida agora com o Espírito Santo de Deus, que vai, né, te direcionar, leve, porque você não está mais com a lei, como no Antigo Testamento,
coisa que você jamais irá conseguir cumprir, mas ela serve de parâmetro para você andar na linha, né? Desfrutando do fruto do Espírito que já habita em nós, com responsabilidade, desejo de servir o nosso Senhor. Mais ou menos isso, não é? Em Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aí uma ordem e uma promessa de Deus para nós. A ordem, andai no Espírito. Então, meu irmão, é lógico que nós estamos livres, né? Mas nós devemos tomar cuidado. Andar em Espírito, buscar a palavra de Deus, participar dessa comunhão com o Senhor, né? Para quê? Para não satisfazer o nosso desejo da carne. Aí é a promessa dele, né? Se nós andarmos no Espírito, nós não vamos, né? É fácil? Não é fácil, né? Por isso que nós sabemos que nós estamos num processo de santificação. Só na glória vamos completar isso. Enquanto estamos aqui, esse é um processo. Vamos cair às vezes, vamos levantar, vamos lutar com o pecado, né? Que ainda está aí, né? A nossa veia adâmica ainda corre em nós, né? Então estamos aí, fomos libertos, temos o Espírito Santo, Deus já nos deu as ferramentas, já falei isso para vocês. As ferramentas já estão conosco. Agora é um processo de santificação, né? Mas não estamos mais presos à lei. O ponto 3 da lição vai falar, já falamos do que significa, e agora do que ela possibilita para nós. Isso é maravilhoso. O que ela possibilita para nós? Possibilita ter um livre acesso a Deus por meio de Cristo. Olha só, Efésios 2,18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ambos quem? Ambos quem? Isaías profetizou no seu capítulo 57:19 que a paz de Deus seria proclamada para os que estão longe e para os que estão perto. Olha só, Isaías lá no Antigo Testamento já havia profetizado isso. E Paulo, já agora no Novo Testamento, depois da vinda de Cristo, Paulo viu o cumprimento dessa promessa no Evangelho de Cristo. Por meio do Evangelho, o Espírito leva os gentios, ou seja, vós que estavam longe, né, eu e você, quando não tínhamos Cristo, aos judeus, aos que estavam perto, junto perante ao Pai. Ou seja, não precisamos mais de sacrifícios para chegar ao Pai. Hoje temos os convertidos e os que ainda vão se converter, né? Vão estar junto perante ao Pai. Não precisamos mais. Hoje nós temos acesso ao Pai direto. Isso é maravilhoso. O segundo ponto diz o seguinte, do ponto 3 da lição: a liberdade nos possibilita obedecer voluntariamente a Deus. Isso é maravilhoso. Você prega o Evangelho sem nada em troca, né? Você entende o teu chamado. A partir da tua conversão, quando o Espírito habita em você, é algo transformador. É algo que os homens não conseguem entender. É loucura para o outro, né? É interessante isso, né? Eu lembro da minha conversão que quando Cristo me salvou, assim, foi no domingo, né? Foi num culto, lá no Ipiranga, numa igreja batista. Eu, quando cheguei em casa, já na segunda-feira, eu já queria ler a palavra, entender, começar a buscar, querer falar para as pessoas, né? Você se torna aquele crente até meio chato, tem que tomar cuidado, né? E você quer, então, falar para todo mundo, né? E isso flui natural, você quer começar a trabalhar na obra, você quer servir, você quer ir para a igreja, quer conhecer a igreja que você está. É maravilhoso, e essa liberdade nos proporciona isso, né? Essa vontade de obedecer voluntariamente a Deus. É maravilhoso isso, né? Isso flui naturalmente, porque você é filho do Senhor. Ele te salvou. Quem é o Senhor? O Criador de todas as coisas, né? É Ele. Que privilégio nosso. O ponto 3 diz assim: a liberdade nos possibilita desfrutar mais plenamente da comunhão do Espírito de Deus. É isso que eu acabei de falar agora, né? 2 Coríntios 3, 17 e 18 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha só, de novo a liberdade aí, né? Se você tem o Espírito, você é livre, não é? Para fazer aquilo que Deus quer que você faça, não para pecar por aí. E todos nós com o rosto desvendado, né? Agora não precisamos mais ficar como no Antigo Testamento, né? com o véu, né? Tampando a glória de Deus, né?
contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem como o Senhor, o Espírito. Então, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade, né? Vamos sendo transformados, é esse processo de santificação. E aí, meu amigo, sabe o que acontece? As pessoas começam a ver em você Cristo, né? O véu foi rasgado, né? A glória do Senhor está em você, né? E o seu rosto passa a brilhar, e as pessoas começam a ver a glória em você e acham, poxa, essa pessoa é diferente, essa pessoa tem algo diferente, né? E você começa a ter essa comunhão com o Espírito Santo, você vai buscando, né, a palavra de Deus, você vai entendendo mais as coisas de Deus, como a gente faz na escola dominical, como a gente faz no culto, quando o pastor prega, né, nas mensagens tantas que estamos recebendo, né, dos irmãos, a gente vai aprendendo, vai se alimentando, e aí você vai tendo esse desejo de servir o Senhor e ter essa comunhão com o Espírito Santo. Maravilhoso. O ponto 4 da lição, né, e aí foi que eu falei o que ela significa, né, o ponto 3 diz o que ela possibilita, não é? Ter acesso a Deus, né, obedecer voluntariamente mais ao nosso Deus, de plena, livre e espontânea vontade, né, e desfrutar dessa comunhão com o Espírito Santo. O ponto 4 vai falar agora a responsabilidade, o que ela nos responsabiliza. Né? Porque existe aí muitas pessoas e até algumas linhas que falam isso, né? Ah, não, você é livre, você não é livre, você não é para fazer o que você quer, né? Não é bem assim, se for assim você está, né? Tá o Léo aí deixado, né? Realmente, nós temos a nossa responsabilidade, né? Perante essa liberdade que Cristo nos dá. Né? O ponto 1 diz assim, qual uma das responsabilidades? A não cometer pecados ou tolerar concupiscências, sob pretexto de tal liberdade. Né? Então é aquilo, né? Em João 8,34, replicou-lhe Jesus, diz assim, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, ou seja, se nós fomos livres do pecado, como nós vimos lá, né? Deus nos libertou da culpa do pecado, nós agora, então, o pecado não pode habitar em nós. Né? Nós não podemos ser escravos do pecado. Né? É aquilo que a gente diz, às vezes eu vou cair, né? Porque eu ainda sou pecador, né? Mas o Espírito Santo habita em mim e vai me ajudar nesse processo de santificação. Então eu não devo usar dessa liberdade para sair aí pecando. Né? Tem 3 frases aqui que eu achei interessante. A liberdade cristã é a liberdade do pecado e não para pecar. Uma outra frase diz assim, olha, o cristão não é livre para fazer o que quer, mas é livre para fazer o que Deus quer. E a última frase diz assim, o cristão não é livre para fazer o que pensa, mas para fazer o que Deus pensou. É interessante isso, né? Devemos ter discernimento, essa é a responsabilidade, né? Discernimento em usar a nossa liberdade cristã. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Né? O Espírito Santo habita em mim e eu ando no Espírito, com certeza eu vou fazer a vontade de Deus. Eu não vou sair aí pecando. Né? Um outro exemplo prático para nós aqui, só para ilustrar, né? Às vezes você está viajando, você com certeza já deve ter visto isso, e você está na estrada e tem um caminhão na tua frente com aquelas frases, né? Tá. E tem algumas que dizem assim, olha, na dúvida, não ultrapasse. Uma frase pequena e curta, mas trazendo para nós. Na dúvida, não ultrapasse. Aquilo que eu vou fazer vai agradar a Deus? Umas perguntas que a gente pode fazer para nós mesmos, né? Na hora de que você vê tentado a fazer alguma coisa, né? Ou, né, que você quer deixar essa liberdade para algo errado. Então, né, nós somos tentados pelo inimigo no momento, né, de alguma ocasião, que pode vir, ninguém está livre disso. Né? Isso vai agradar a Deus? Né? Na dúvida, não ultrapasse, ou seja, eu faço ou não faço? E se eu for fazer, vai agradar a Deus? Isso vai edificar alguém? Vai edificar alguém isso que eu vou fazer? Isso vai escandalizar alguém? Né? Isso vai escandalizar o meu irmão? Né? São perguntas rápidas, né, que a gente pode fazer. Né? Nossa consciência já sabe, né, o que é certo e o que é errado. É andar em espírito para não fazer coisa errada. Né?
Então você fazendo essas perguntas para você mesmo nesse momento assim, com certeza, meu irmão, você vai diminuir, você vai poder usufruir dessa liberdade cristã com liberdade, né? Agradando a Cristo, né? Agradando ao Senhor, edificando pessoas na sua vida, né? Ao seu redor, né? Dando um testemunho do Senhor. Maravilhoso. Esse é um dos compromissos, é a nossa responsabilidade, fazer algo correto. Ponto 2 ainda, diz assim, olha, nos responsabiliza a servir o Senhor em santidade e justiça. É claro, agora nós temos o Espírito Santo de Deus, então isso tem que brotar dentro de você, né? É um desejo de servir ao nosso Deus. De servir de que maneira? Uma delas é usando a responsabilidade usando a liberdade com responsabilidade, com sabedoria, com discernimento dos altos céus, que habita em você aí dentro, do Espírito Santo que está em você, né? Mostrando na tua consciência, olha, isso não é certo, não é errado. Servir ao Senhor como? Trabalhando na obra do Senhor, na igreja, como vocês jovens têm feito, aí, a gente tem visto, né? Quantas coisas, diretoria empenhada, vocês participando aí, né? As perguntas que estão sendo colocadas agora, né? Respondidas pelos pastores, daqui a pouco pelos presbíteros, maravilhosos, esclarecendo coisas, perguntas que estão aí viajando em celulares aí que nós nem percebemos, pessoas servindo a Deus através da internet, né? Edificando pessoas com santidade e justiça, né? Sabe como é que a gente também pode servir ao Senhor, como diz aqui, não fazendo nada que venha escandalizar o irmão, né? Você faz alguma coisa, poxa vida, o irmão vem a tropeçar, isso também é ruim, né? Então serve ao Senhor com sabedoria, fazendo coisa boa, né? Que as pessoas possam encontrar você motivação para servir ao Senhor, vendo o teu exemplo, né? É maravilhoso. Essa liberdade ela nos possibilita tantas coisas, como diz a lição aqui. O ponto 5 agora, então nós falamos aqui sobre o significado, né? Como é que a gente deve proceder, andar, né? O que nos liberta, né? Essa liberdade que Cristo nos possibilita, né? O que ela nos faz com que nós podemos aí viver, a maneira que podemos viver com ela, as responsabilidades que nós falamos aqui agora, não sair pecando aí não, para escandalizar, tal. Antes, breca, calma, faz a pergunta, vai edificar quem e tal, né? Esse ponto também. E assim, meus irmãos, a lição ela é muito assim, rica, né? Se fosse trabalhar aqui mesmo, né? E aí eu creio que a pessoa mais indicada, o reverendo Francisco, o reverendo Wellington, né? Estando colocando aí isso na lição, falar de liberdade cristã, ela vai muito além, né? Ela vai muito além. Ela daria aí, com certeza 2 ou 3 aulas da escola dominical aí para esmiuçar mesmo a cada ponto, né? Para fortalecer aí mais ainda o nosso entendimento. Mas aqui é mais uma ideia. Espero que os irmãos estejam aí entendendo, né, o que eu estou tentando passar para vocês aí. O 5º ponto diz que a liberdade cristã e o poder legítimo, né? Falar um pouco disso, como é que esses dois andam juntos, né? Está lá na Confissão de Westminster, no ponto 4, né? A liberdade cristã não pode ser usada como pretexto para oposição a qualquer poder legítimo. Ou seja, 1 Pedro 2, 13 e 17, né? Devemos obedecer toda autoridade instituída por Deus, desde que ela não envolva a violação das leis de Deus, né? Isso está lá em 1 Pedro 2, 13 e 17. Se você ler lá, você vai entender isso, né? Então, ou seja, nós estamos debaixo da autoridade. Não é porque você é livre, e aí que você também está livre, aí que você faz o que quer e não vou obedecer ninguém também, é do meu jeito e acabou. Não, não. Deus instituiu pessoas com autoridades para colocar leis, né? Para que haja, né, ordem, né, na sua cidade, para que haja ordem no seu estado, no seu governo, né, no próprio governo do seu país, né, para que haja ordem na escola, na faculdade que você frequenta, né? Então nós temos sim que respeitar as autoridades, não confundir aí essa liberdade que eu tenho com que eu posso fazer qualquer coisa, não. Inclusive isso é uma obrigação nossa como crente, né? Desde que não viole as leis do Senhor, né? Desde que não venha fazer ao contrário do que Deus deixou para nós, não é? Desde que a lei não interfira, né? É coisa que talvez nós vamos ter que enfrentar mais para frente aí no Congresso. Aí há várias leis, né, prestes aí a ser aprovada ou não sabemos, né? Cabe ao Senhor, o Senhor é que está no controle de todas as coisas, mas leis aí que se forem aprovadas, aí sim vai violar as leis de Deus, e aí nós vamos ter
alguns problemas aí. Mas Deus está no controle, né? Vamos descansar nisso, né? O Senhor é o Criador de todas as coisas, né? A liberdade cristã, nesse ponto 5, ainda diz: a liberdade cristã e o exercício legítimo do poder devem visar a harmonia e ao bem-estar de todos, né? 1 Pedro 2, 16 e 17 diz assim: como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Ou seja, não precisa nem falar nada, né? Respeitai a todos, né? Nós não devemos usar essa liberdade cristã para abusar das pessoas, para achar que é mais do que alguém, né? Não, porque eu sou de Cristo, estou livre, então... Não, devemos respeitar a todos, né? O versículo 17 diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Interessante isso, trazendo um pouco essa palavra para nós todos, mas trazendo um pouco para a liderança da igreja, pastores, presbíteros, né? Líderes da igreja, né? Não usar essa liberdade para tentar aí colocar um jugo em cima do povo, um jugo errado, né? Faz assim, tem que ser assim, uma cobrança ferrenha em cima dos irmãos, fora da palavra, criando algo pessoal, né? Não, a palavra de Deus diz, né? Para nós, pastores e presbíteros, né? Para ter amor por irmão, não é? Abraçar a ovelha, ouvir a ovelha, se compadecer com a ovelha, caminhar com a ovelha, né? Isso é amar, né? Isso é amar, não é abusar, né? Não é abusar. Respeito a todos, importante. Os desvios de opinião e prática que constituem os princípios cristãos e prejudicam a igreja são passíveis de censuras eclesiásticas. Sim, Mateus 18, 17, né? A gente pode até ler lá depois, você pode ler lá depois, é um pouco extenso ali, mas olha, o irmão será tratado pelo conselho. Claro, com essa liberdade que você acha que tem, então você começa aí a prejudicar, né, as coisas da igreja, a sua própria instituição, as normas da igreja. Você começa a ir contra, né, começa a dar opiniões contrárias à Bíblia. Né? Então você começa a misturar as coisas, né? Você ainda não entendeu o que é a liberdade cristã. Então, pessoas assim são passivas do quê? De serem corrigidas, de serem tratadas pelo conselho. Com certeza, né? Com censuras eclesiásticas aqui, olha só. São passíveis sim, então o conselho chama essa pessoa, vamos tratar esse irmão, o que está acontecendo? Você está usando sua liberdade de forma errada, meu irmão. Não é assim, olha a palavra de Deus, o que diz aqui, né? Diz assim, você está querendo colocar no meio da igreja ou colocando algumas coisas aí na internet que é contra a palavra de Deus. Então, calma aí, não é bem por aí, né? Cabe a nós, líderes da igreja, trazer esse irmão e tratar, né? E não é machucar o irmão, pelo contrário, é restaurar o irmão. Né? O tratamento do conselho da igreja, a disciplina da igreja sempre é isso, é restaurar o irmão, trazer o irmão para Cristo novamente, né? Mostrando a palavra de Deus, abrindo aí o seu entendimento, né? E por fim, já fechando, meus irmãos, falando sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência, né? Diz assim, o ponto 6, na lição 1, no ponto 6, é assim, ó, só Deus é o Senhor da consciência. Só Deus é o Senhor da consciência. Romanos 14, 4 diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Tudo, porém, por que julgas o teu irmão? Eu e tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Ou seja, a consciência, está dizendo aqui, é do Senhor, né? Nós temos que tomar cuidado com a nossa consciência, não julgar ninguém. Né? Não julgar ninguém. Nós falamos lá no início da aula, né, a respeito de alguns cristãos que ainda tentam viver daquela maneira, né, se santificar aí na força da sua vontade, na tua força, né, que não vai conseguir, e aí acaba fazendo algumas coisas, né, e as pessoas acabam se afastando um pouco, mas não cabe a nós julgarmos.
Assim como foi com Nicodemos, né? Ele, um momento, deu um estalo, Deus falou através da palavra, e Nicodemos então falou, puxa vida, eu preciso viver, eu não estou conseguindo cumprir essa lei. E ele estava sendo ali carregando aquele jugo, aquele fardo de estar tentando ser o melhor possível para Deus, mas não estava conseguindo. Então ele entendeu isso, né? E quantas pessoas não julgaram ele por isso, ao ver aquele comportamento dele? Então cabe a nós também, né? Temos essa liberdade e tentar ajudar aquele irmão que está sendo desta maneira. E não julgar, ajudar, não julgar, né? É importante isso, né? Essa liberdade faz isso com nós, né? Temos que tomar cuidado com a nossa consciência e não sair julgando todo mundo, não. O último ponto aqui diz, não devemos julgar ninguém, né? Foi isso aí, é isso. O segundo ponto agora diz assim, a consciência está livre das doutrinas e mandamentos humanos, que em qualquer coisa seja contrária à palavra de Deus, ou que em matéria de fé oculta estejam fora dela. Ou seja, meus irmãos, devemos seguir e obedecer somente o evangelho de Cristo, descartando toda e qualquer doutrina de homens, né? A própria lição fala isso, que vem estar fora da palavra, né? Isso está lá em Atos 4,19, né? Então não tem, ficar atento, ficar ligado aí, a liberdade com a consciência, né? Deus é a nossa consciência, o Espírito Santo habita em nós, então começou a ouvir aí rumores de que sai fora da Bíblia, sai fora, não acata isso não, né? Devemos obedecer somente o Evangelho de Cristo. O ponto 3, a liberdade cristã é orientada pela palavra de Deus e leva em consideração a liberdade de consciência e a própria razão, né? Olha só, a liberdade cristã, essa nossa liberdade, é alimentada por quê? Pela palavra de Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, né? Sendo assim, devemos estar firmes, né? Eu repeti aqui, né? Para não cair nessas doutrinas que parecem bíblicas, né? Como no Antigo Testamento, os judeus, eles vinham falando para os cristãos que deveriam fazer aquilo. Parece que é bíblico, parece que é verdade, mas não, né? Era uma inverdade daquilo que eles já tinham aprendido por Cristo, né? Os testemunhos de Jeová, assim como eu, quase cheguei aí no portão de casa, em porta, para falar de Jeová, também, né? Ensinam coisas, parece, né? Há um cheiro de verdade, né? Mas não deixe a sua consciência cair por isso. Ore a Deus, busque a verdade no Senhor. E se isso vier a acontecer, estamos traindo a verdadeira liberdade comprada por Cristo para nós na cruz do Calvário. Se você um dia chegar, né, a cair, a começar a ter dúvidas disso, né, será que é assim? Pô, o pastor falou aquilo lá, pô, será que isso é verdade? Mas me falaram outra coisa. Meu irmão, não deixe isso acontecer com você não. Você é livre para buscar no Senhor, o Espírito Santo está em você, né? Não dê ouvido para essas coisas aí não do mundo. Você tem liberdade para buscar a palavra de Deus, né? Sabe por quê? Senão você vai anular o sacrifício da cruz do Calvário. Foi para isso que Deus te libertou, meu irmão, para você ter uma comunhão com Ele, para você se despir desse fardo, né, de inverdades que pregam por aí. Busca o Senhor. Eu queria então finalizar essa aula de hoje, que já está quase terminando o meu tempo aí também, deixando aí o meu WhatsApp, o meu telefone para você, jovem, que ficou com alguma dúvida, não sei tudo, como eu sempre digo, né? Não sei tudo. Aquilo que eu souber eu vou te explicar, e o que eu não souber eu vou buscar na palavra de Deus, uma resposta para você. Tá ok? Que Deus nos ajude, através do Espírito Santo, a desfrutarmos de uma liberdade cristã que agrade ao nosso Deus, com responsabilidade. Tudo posso, mas nem tudo é lícito. Ok? Que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê um domingo na presença do Senhor. Um grande abraço. Fique com Deus.